Câmara realiza seminário de aperfeiçoamento parlamentar. Ministério Público Federal e Governo Federal entram em acordo para a reinstalação de radares e lombadas eletrônicas nas rodovias federais. Lei seca no estado ganha novos aliados. São os bafômetros passivos, os novos equipamentos da Polícia Rodoviária Federal. Tribunal de Justiça implanta ferramenta que permite envio de petições intermediárias por meio do SAGE para processos físicos. Conheça as vantagens da Previdência Complementar da OAB-Prev e as dicas da agenda de concursos jurídicos com as inscrições abertas. Os principais destaques do Judiciário brasileiro você confere a partir de agora no programa Mundo Jurídico. A Câmara Municipal de Fortaleza inicia o segundo semestre de 2019 com o lançamento do Programa de Capacitação Legislativa Nosso Conhecimento, Nossa Fortaleza, que visa aperfeiçoar os conhecimentos dos vereadores e assessores e terceirizados da Casa. O primeiro programa é o Seminário de Aperfeiçoamento Parlamentar, que aconteceu nesta segunda-feira no Gran Mareiro Hotel. O evento foi voltado para os vereadores de Fortaleza e assessores. Os participantes puderam adquirir conhecimento sobre o papel do vereador no desenvolvimento da cidadania, autonomia e no aperfeiçoamento da capacidade normativa em prol dos municípios. O seminário, realizado neste hotel na Praia do Futuro e aberto aos 43 vereadores da Casa, reuniu, além dos parlamentares, assessores e profissionais que atuam em equipes técnicas. O encontro foi iniciado pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, do PDT. Esse seminário ele tem esse objetivo, o objetivo de trazer uma qualificação maior, uma capacitação maior para que os vereadores e os assessores possam produzir material que venha realmente atender às demandas da nossa sociedade. Esta é a primeira vez que a Câmara Municipal de Fortaleza reúne os vereadores para um seminário de aperfeiçoamento parlamentar, que visa principalmente destacar a importância do papel do vereador no desenvolvimento da cidade. O tema foi abordado durante a palestra do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Domingos Taufner, e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto. Foram debatidas pautas como a importância do parlamentar conhecer bem a lei orgânica, o vocabulário legislativo e os desafios dos novos políticos no atual momento. É fazer um debate tolerante, inclusivo, respeitoso, compreendendo que somos diferentes. A Câmara, como a Assembleia, é uma casa plural, composta aí por vários pensamentos e partidos. O seminário Nosso Conhecimento, Nossa Fortaleza também trouxe palestras sobre o tema Desafios e Complexidade do Processo Político Contemporâneo. Outro foco do encontro foi a motivação como elemento à atuação do parlamentar. A partir da Constituição de 88, que fez 30 anos recentemente, nós precisamos de fortalecer essa atividade, que somente ela trará soluções para um verdadeiro progresso econômico, social, que tanto o Brasil precisa. Para os participantes, a iniciativa foi uma excelente oportunidade de aprimorar os conhecimentos. Além da reciclagem, além do preparatório, o que você adquirir aqui como conhecimento para você sair daqui do seminário para levar para o parlamento a partir de amanhã será um novo momento. É de extrema importância, né? Esse seminário, porque vai trazer mais conhecimento, vai embasar mais nós que trabalhamos ali dentro. E com certeza é uma grande oportunidade, um grande momento para que nós possamos debater Fortaleza. É um seminário muito enriquecedor, tanto para o parlamentar, como para os assessores e também para o povo de Fortaleza. Olha, eu acho que a Câmara Municipal, através do seu presidente, está proporcionando para todos os vereadores, para os assessores e para todas as pessoas que se encontram nesse evento, uma forma de reciclagem muito significativa, a partir do conhecimento do processo legislativo regular como um todo, e principalmente porque faz com que as opiniões que são expostas, os conhecimentos que são aqui declinados, possam servir de reflexão. O seminário também marcou o lançamento da revista da Câmara Municipal de Fortaleza, Nossa Voz. A publicação aborda temas atuais e proporciona um olhar original sobre assuntos peculiares, densos e corriqueiros. E o DENIT vai reinstalar radares e lombadas eletrônicas nas rodovias federais aqui do estado. A decisão foi oficializada depois de uma negociação envolvendo o órgão e os ministérios da Infraestrutura e o Público Federal. No Ceará, as BRs 116 e 222 receberão o maior número de equipamentos de fiscalização eletrônica.
Conforme a decisão, o DENIT deverá reinstalar os radares e lombadas em áreas urbanas consideradas críticas, com risco de acidentes. No total, serão reinstalados 50 equipamentos. É para deixar livre para o pessoal acelerar mesmo, porque o tempo já é pouco. O acordo entre o DENIT e o governo federal é fruto de uma ação popular, movida contra a suspensão de instalação dos radares nas rodovias federais, ordenada em abril desse ano. 4 meses depois, os equipamentos vão voltar. O trânsito é um pouco complicado, né? E muito falta de sensor, a gente também não pode nem andar com alta velocidade, mas mesmo assim ainda tem uns que desrespeitam a gente. O governo federal realizará um novo estudo para redimensionar a quantidade de radares, priorizando os trechos com maior registro de acidentes. Ao todo, serão mais de 1.000 radares e lombadas eletrônicas nas rodovias brasileiras. Aqui no estado, o DENIT aguarda um posicionamento do DENIT Nacional para a reinstalação dos equipamentos, prioritariamente em áreas urbanas. Enquanto os equipamentos não são reinstalados, fica o alerta para o cuidado dos motoristas com o excesso de velocidade por conta da falta de fiscalização eletrônica. E no Ceará, a lei seca ganhou novos aliados, são os bafômetros passivos, os novos equipamentos da Polícia Rodoviária Federal. Bem mais modernos, eles conseguem detectar a presença do álcool no organismo do condutor, sem a necessidade do contato físico. Mesmo distante, já é possível identificar a presença ou não do álcool em quem for abordado. Os novos aparelhos de detecção de alcoolemia, mais conhecidos por bafômetros, já estão sendo bastante utilizados nas operações da Polícia Rodoviária Federal. Aqui no Ceará, são 15 como este. Outros 9 equipamentos devem chegar pelos próximos dias. O teste com o equipamento no modo passivo é um teste rápido de 3 a 5 segundos no máximo. Evita utilizar um bocal, ou seja, o motorista, o condutor do veículo, ele não vai ter o contato físico com o aparelho. Uns 20 centímetros aproximadamente é possível realizar o teste, de forma que a gente economiza os bocais, que financeiramente é importante, que tem um valor, e também a questão ambiental, uma vez que os bocais são descartáveis. O bafômetro passivo é uma triagem. Ele indica se existe ou não a presença de álcool no organismo da pessoa, mas não consegue definir a quantidade. Por isso, caso o resultado seja positivo, ainda é preciso fazer o teste à moda antiga. Edilson estava a caminho do Eusébio com a família quando foi abordado pela PRF na BR-116. O teste aconteceu enquanto o motorista conversava com o agente federal e o resultado foi negativo. Antes você tinha que colocar um canudinho na boca, assoprava, né? Às vezes o pessoal fazia até assim. Vai haver até assoprava. Segundo dados da PRF, de janeiro até o último dia 24 deste mês, foram realizados 52.485 testes de alcoolemia. 64 pessoas foram detidas e 528 autuadas, sendo 188 por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. No ano passado, foram 80.407 testes. 111 pessoas foram detidas, 930 autuadas, das quais 534 não aceitaram passar pelo exame. Uma vez que ele se recusou, é por recusa de fazer o teste, ele vai ser autuado por ter recusado de fazer o teste. Essa autuação vai gerar uma multa de aproximadamente R$3.000, a CNH dele ficará recolhida e também o veículo também não vai prosseguir viagem enquanto ele não apresentar um condutor em condições normais para conduzir o seu veículo. Os aparelhos estão sendo utilizados nas operações de fiscalização de rotina da PRF, nas rodovias federais do estado. A tecnologia reduz o tempo da abordagem. Se o condutor não tiver nada de errado, vai embora mais rápido. Quem já passou pelo teste se mostrou receptivo à novidade. Eu achei bem mais prático, bem mais rápido, né, de realizar o exame. Parabéns quem criou essa ideia. É sempre importante esse trabalho da Polícia Rodoviária para evitar acidentes e também para promover a cidadania, né? E para quem ainda não mede as consequências da combinação álcool e direção, muito cuidado.
A partir de 0,34 miligramas de álcool por litro, já há o enquadramento por crime de trânsito. Não adianta achar que tomar só uma cervejinha não vai dar em nada. Afinal, o objetivo é manter a segurança e minimizar os riscos de acidentes. E o pior é se envolver em um acidente comprometendo toda a sua segurança, a sua integridade, né? Ou seja, colocando vidas de pessoas da família, a própria vida dele em risco e vida de outras pessoas que circulam nas rodovias e estão ali sóbrias. O borracheiro Antônio Cláudio Barbosa de Castro foi condenado pela Justiça Cearense a 9 anos de prisão por ter sido confundido com o maníaco da moto. E para falar sobre os erros cometidos pelo sistema de justiça, nós conversamos agora com o defensor público do Estado de Ceará, Emerson Castelo Branco. Então, Emerson, é um prazer ter aqui em nosso estúdio. Velde, a honra é toda nossa, a nossa alegria de estar aqui no programa Mundo Jurídico. Muito obrigado. Então, Emerson, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse por que esses erros cometidos pelo sistema de justiça se repetem Brasil afora. Eu costumo dizer que os erros ocorrem no sistema de justiça e não há a culpa de uma instituição, de um órgão. Todos nós somos o mesmo time, com missões diferentes. O sistema de justiça é o mesmo time que precisa vencer, que precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser efetivo nos seus propósitos. Não há aqui uma adversidade, uma briga. Nós, advogados, defensores públicos, promotores de justiça, juízes, delegados, todos são o mesmo, procuradores, todos são o mesmo time. Quando acontece no sistema de justiça um erro, de uma forma direta ou indireta, é responsabilidade de todos nós. A defesa precisa ser mais efetiva. Defesa não pode ser peça de decoração. Defensores públicos, advogados devem cada vez mais ter uma defesa dinâmica, ter uma defesa proativa, que gere possibilidades de levar ao juiz, ao promotor de justiça a realidade. Isso é fundamental. Defesa não pode ser peça de decoração. Ao mesmo tempo, o Poder Judiciário deve ter o compromisso com decisões justas, mergulhar na realidade. O juiz ele não pode viver dentro de uma ilha. O juiz somente pode emitir uma decisão justa se ele mergulhar dentro da realidade com sensibilidade, principalmente quando se estão julgando, os fatos estão sendo apreciados, julgados. O promotor de justiça tem que ter aquela postura do verdadeiro promotor de justiça. O promotor ele não existe para acusar, para condenar, como muitos estudantes de direito, às vezes no primeiro semestre pensa, o promotor, a função do promotor é destruir, acusar. Não. O promotor de justiça é o promotor de justiça constitucional. Ele vai pedir absolvição quando for para absolver, ele vai pedir a condenação quando a pessoa for comprovadamente culpada, ele vai pedir absolvição porque não tem provas, porque os elementos probatórios são precários. Todos nós somos o mesmo time. Imagina a seguinte situação. Você acha que a Defensoria Pública ou um advogado, você acha que eu, como defensor público, quero que uma pessoa que seja comprovadamente, verdadeiramente culpada, seja absolvida? Claro, eu faço essa pergunta para quem está aqui nos assistindo. Você acha que eu, como defensor público, quero que uma pessoa comprovadamente, verdadeiramente culpada, seja absolvida? Não. Que os culpados, com prova, com segurança, sejam condenados, com uma condenação justa. O que nós queremos quando a pessoa é culpada é uma condenação na exata medida da justiça. Da mesma forma, quando uma pessoa é inocente, o que nós queremos é a absolvição. Ou quando não há provas para condenar uma pessoa, que ela seja absolvida também. Assim também é o pensamento do juiz. Veja, não há objetivos diferentes, o objetivo é o mesmo. Culpados, verdadeiramente condenados, na exata medida da justiça, e inocentes, absolvidos. Não tem aqui um objetivo diferente, todos somos funções essenciais à justiça na Constituição Federal, porque nós buscamos a justiça. Seja inocente ou não, o fato é que todos têm direito a uma defesa técnica, o que não fica muito claro na cabeça do leigo. Ele acha que se há prova suficiente, aquela pessoa não deveria nem ter direito à defesa, né? Devia ser condenada logo de plano. Muitas pessoas não entendem isso. Eu tenho vários tipos de condenação. Veja,
Eu posso ter uma condenação, como às vezes eu vi um caso, de uma pessoa que era para receber uma pena de 6 anos, a pessoa recebeu uma pena de 75 anos. Uma pena que era de 6 foi para 75. Ela realmente cometeu o crime, ela realmente é culpada, só que a pena não era para ser, por exemplo, de 75 anos, era para ser de 6 anos. Apenas para citar um exemplo. Muitas vezes a defesa não vai pedir a absolvição. Muitas vezes a defesa vai pedir, olha, ele é culpado, ele cometeu o crime, agora ele merece a pena justa. E a pena não foi justa. Defesa não é só para pedir absolvição. Com certeza. Doutor Hermes, tendo em vista que nós temos um grande número de estudantes que acompanham o programa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as fases da persecução penal. Bom, a persecução penal começa com a investigação criminal. É uma fase fundamental, é a fase em que o delegado de polícia, que é realmente o grande representante do inquérito policial, titular, autoridade competente exclusiva do inquérito policial, o delegado de polícia vai conduzir suas atividades para colher elementos de provas, elementos que indiquem quem cometeu o crime, elementos que comprovem a existência do crime. Porque eu preciso comprovar que o crime existiu, o que nós chamamos de materialidade, e temos que comprovar quem cometeu o crime, a denominada autoria. Esse é um momento em que o delegado de polícia, com toda a sua equipe, porque o delegado de polícia não trabalha sozinho, tem uma grande equipe trabalhando com o delegado de polícia. Tem um escrivão, tem um investigador, pessoas assim que são fundamentais para a investigação. Aquilo que eu sempre falo, todos os grandes resultados não são conseguidos por uma pessoa, e sim por uma equipe. Essa fase é fundamental porque... Indícios de autoria, materialidade e a chamada justa causa penal, depois para que a pena seja, para que o crime seja ofertado, denunciado pelo Ministério Público. Sim. E você precisa ter todos esses elementos que são fundamentais nessa fase, muito sólidos, porque quando você tem elementos de prova, não é nem prova propriamente, elementos de prova precários, termina que isso vai gerar uma denúncia precária e, às vezes, até um processo completamente, digamos, que nem deveria, às vezes, em algumas situações, a existir, porque não tinha prova, elemento de prova suficiente. Essa fase é a fase administrativa ainda, né? É a fase administrativa, tudo. E a outra fase é a fase judicial, que é quando você tem a denúncia, o recebimento da denúncia. Pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público, o processo judicial, né? Processo penal. Eu gostaria que o senhor falasse agora especificamente sobre o caso do Antônio Cláudio Barbosa de Castro, que foi confundido aí com o maníaco da moto. Queria que o senhor falasse quais foram as principais inconsistências, já que o senhor entrou no processo, acompanhou todo o processo. Bom, eu entrei no caso do Antônio já depois do trânsito em julgado, com sentença penal condenatória transitada em julgado, ele já cumprindo pena na fase da execução. Eu estava na Defensoria Pública, fui procurado pelas investigadoras do caso na época, que vieram me pedir socorro para corrigir uma grande injustiça que aconteceu com uma pessoa completamente inocente. As investigadoras e o delegado de polícia, lá em 2014, já sabiam que o Antônio era inocente, tanto que, imagine a seguinte situação, a pessoa está presa por ser o maníaco da moto. O maníaco da moto teria cometeu 8 estupros. O verdadeiro maníaco da moto existe. E ele estava preso por 8 estupros praticados pelo maníaco da moto, que no caso, na época, era considerado ele. Ocorre que a investigação concluiu que os reconhecimentos eram frágeis, inconsistentes. Inclusive, o delegado de polícia pediu no relatório a soltura do Antônio e pediu também no relatório que ele não fosse enviado para o presídio, porque seria muito temerário enviar esse rapaz para o presídio diante das inconsistências das provas, era muito temerário. Só que o que ocorreu? Terminou que ele foi processado, terminou que ele foi condenado em caráter definitivo e depois disso daí eu fui procurado pelas investigadoras. Qual foi o principal ponto? O principal ponto. Ele foi condenado exclusivamente com base na palavra de uma criança coitada, de 11 anos de idade. Coitada, abalada psicologicamente, ela, a mãe dela, tudo, porque ela ouviu a voz e achou a voz parecida num salão, no cabeleireiro, ouviu a voz do Antônio, que estava cortando o cabelo, achou parecida,
a mãe dela conseguiu o nome, conseguiu a foto, jogou nas redes sociais. Outras pessoas foram para a delegacia dizer que foram vítimas do maníaco, e foram mesmo, só que o maníaco não era o Antônio. Ao final, todas negaram que era o Antônio. Ao final do processo, somente uma criança de 11 anos de idade disse que era ele. Agora, veja como foi feito esse reconhecimento. Pela voz, e o Antônio, no reconhecimento que foi o reconhecimento pessoal, foi reconhecido quando o maníaco que atacou a criança estava de capacete. Por mais que a criança diga que o capacete não estava totalmente fechado, mas como você considera, deveria de pronto, de imediato, ser invalidado esse reconhecimento, porque é impossível reconhecer uma pessoa de capacete. E tem o vídeo do maníaco. Qual foi o grande ponto desse processo? Durante todo o processo, não foi feita a perícia no vídeo. Ou seja, é uma coisa que aconteceu, é um equívoco compartilhado, todos são responsáveis. A perícia nesse vídeo deveria ter sido pedida, porque a criança, no processo, ela diz que a pessoa que cometeu o estupro era a pessoa do vídeo. Só que a pessoa do vídeo não é a pessoa que está presa. A diferença de altura... Características totalmente diferentes. As características físicas, as diferenças são gritantes. É mais de 20 centímetros. O Cláudio é baixinho, tem 1,59 m. O maníaco da moto tem em torno de 1,86 m. As diferenças eram gritantes. Verdade. Eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco sobre os desdobramentos de uma condenação injusta. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre esse aspecto logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o defensor público do Estado de Ceará, Emerson Castelo Branco, que está falando sobre o caso da condenação do maníaco da moto. Doutor Emerson, no bloco anterior, a pergunta que fiz foi sobre quais são os possíveis desdobramentos de uma condenação injusta. Bom, depois que você tem uma condenação injusta, com uma prisão injusta, por óbvio, né? Se é uma condenação injusta, a prisão é injusta, os traumas são irreparáveis. Ou não apenas os traumas psicológicos, né? Mas atinge a toda a família, né? Os traumas físicos. No caso do Antônio, por exemplo, a família, durante 5 anos, a família foi tratada como leprosos. Ali é a família do famoso maníaco da moto. Não apenas ele sofreu, como toda a família dele foi rotulada e taxada e teve sua imagem denegrida. Portanto, é algo gravíssimo, que gera efeitos psicológicos, danos materiais, claro, que também são causados, e sem falar dos danos físicos que as pessoas sofrem, porque todos conhecem as situações terríveis, né, extremamente degradantes dos presídios, não apenas do Estado do Ceará, como do Brasil todo. O senhor que atua como defensor público no Estado do Ceará já há vários anos, o senhor poderia aqui destacar alguns casos, outros casos de injustiça cometidos pelo sistema de justiça? Sim, sim. Eu quero inclusive aqui aproveitar para falar de um caso que foi uma injustiça cometida e o erro foi meu. Porque é muito fácil, né? O que eu sempre digo, o que mais falta aos profissionais de justiça, todos nós, é humildade. Verdade. É cooperar mais um com o outro, é dialogar, é ouvir. Doutor, me escute. Eu quero só lhe mostrar isso aqui, vamos ver. O seu interesse é o meu interesse. Culpado, condenado e inocente absolvido. Falta muito esse diálogo, essa cooperação. E eu queria, aproveitando a sua pergunta, falar de um erro que eu cometi como defensor público.
Em 2009, eu atuei num caso de uma situação que me marcou muito. Um rapaz tinha sido preso preventivamente como autor de um crime de latrocínio cometido ali na Monsenhor Tabosa contra um turista. E esse caso me marcou muito porque o rapaz estava preso e tinham ocorrido 5 reconhecimentos de testemunhas oculares na delegacia e tinha lá no termo de reconhecimento que tem certeza absoluta que era ele. 5 pessoas reconhecendo. Quando a irmã dele veio conversar comigo, eu nunca esqueço esse erro que eu cometi. Eu cometi como defensor, foi meu. Quando a irmã dele foi conversar comigo, eu disse para ela, olha, minha senhora, ele é culpado. Você é a irmã, você está chorando porque você é a irmã, mas ele é culpado, seu irmão é culpado. Porque eu peguei o processo e mostrei, tem aqui 5 reconhecimentos fotográficos. As testemunhas oculares tinham reconhecido ele por fotografia. Foi um dos erros que eu cometi como defensor público. 7 meses depois, na primeira audiência, as 5 testemunhas que disseram que era ele, negaram que era ele. E disseram que era impossível ser ele. E ele foi absolvido, ficou conhecido como caso Romário. E se você me perguntar quem mais errou nesse caso, chute quem mais errou nesse caso. Fui eu, como defensor público. Por quê? Porque eu não acreditei na palavra da irmã. Isso me ensinou a ter a humildade, a olhar para os meus erros. Cada um de nós, todos nós que somos profissionais da justiça, nós temos que olhar para o nosso jardim, fazer uma reflexão, procurar melhorar como profissional para evitar injustiças. Teve um outro caso, rapidamente, se tiver tempo de falar, que foi o caso do Jean, me marcou muito também. Eu entrava no presídio, tinha uma senhorinha bem magrinha, de uns 80 anos, ela só disse assim, doutor, meu filho, meu sobrinho é inocente. Eu disse para ela, se for inocente, eu vou provar a inocência dele. E o rapaz estava preso por ter matado 2 pessoas em Morada Nova, um duplo homicídio. Certo. E ele nunca tinha nem pisado em Morada Nova. Tudo por causa de uma confusão de nomes. Ele tinha o mesmo nome do verdadeiro assassino, o mesmo nome de mãe, só que era diferente o nome de pai. Homônimos. E ele estava preso sem nunca ter ido na cidade de Morada Nova. Doutor Hermes, nesse caso específico do Antônio Cláudio Barbosa de Castro, o borracheiro confundido com o maníaco da moto, ele permaneceu, salvo engano, 5 anos em regime de reclusão. Cumpriu 5 anos dos 9, né, da condenação dentro de um presídio. Eu gostaria que o senhor avaliasse agora a crise pela qual está passando há vários anos o sistema carcerário, não só cearense, o sistema carcerário nacional. De que forma isso contribui para piorar as pessoas que estão condenadas? É terrível. A teoria do laboring approach, né? Quando o presídio ele tem situação degradante, ele não oferece trabalho, ele não oferece educação, ele não oferece oportunidades ali dentro para a pessoa desenvolver atividades lícitas, você termina fortalecendo facções, fortalecendo o crime ali dentro e agravando o abismo daquelas pessoas. Porque quando uma pessoa comete um crime grave que leva ao encarceramento, é importante que se tenha a seguinte ideia. Ela já rompeu o limite ético determinante que impede todos nós de cometer o crime. Ela já rompeu esses limites. Não adianta tentar interpretar o caso dessa pessoa projetando você como se fosse você. Não adianta. Ela rompeu os limites. E lá tudo vai ser agravado, tudo vai piorar. Por isso que é fundamental investir realmente em humanização dessas pessoas. Não é humanização como algumas pessoas acham, passar a mão na cabeça, tudo. Eu já tive várias experiências sensacionais de pessoas que eu recebi em grandes projetos. Eu queria até aqui elogiar os juízes da execução, doutor Bess, doutor César Belmino, doutora Luciana. Eu recebi na Defensoria Pública presos egressos do sistema que trabalharam conosco e trabalham conosco e que se recuperaram. Porque o grande desafio, Hervélte, que as pessoas têm que ter uma ideia depois que você prende, você tem que saber que a pessoa vai cumprir a pena e depois ela retornará. E o desafio é impedir que ela cometa crime novamente. Eu não vou poder prendê-la por toda a vida, então eu tenho que impedir que ela cometa crime novamente. Através de quê? Através da prevenção. E eu tenho que garantir, como já dizia o professor Rerus Maria Silva Santos, só para encerrar, como já dizia o professor Rerus Maria Silva Santos, eu tenho que garantir vantagens lícitas para essas pessoas, para a prática de atividades lícitas. Senão vai ficar laboring approach, teoria do laboring approach.
comete o crime, é preso, comete crime, é preso de novo, comete crime, é preso e não sai de dentro desse círculo. É preciso que fique realmente muito claro na cabeça de todos, né, da sociedade em geral, de que aquela pessoa, outrora condenada, ela retornará sim ao convívio social. E dentro dessa perspectiva existe uma coisa aí chamada direito penal do inimigo, né, onde se deve condenar passando por cima de uma série de direitos e garantias daquele, ou seja, preocupa-se muito mais com o autor do que com o fato. Como é que o senhor analisa essa questão do direito penal do inimigo? O direito penal do inimigo é uma aberração, né? Não tem sentido algum, foi criado para combater terroristas, né? O Gunther Jacobs, o alemão Gunther Jacobs, que tinha o objetivo de aplicar um direito penal específico para o chamado por ele, né, de criminoso inimigo, seriam terroristas, grandes membros de organizações criminosas internacionais. No Brasil seria absurdo. Mas ainda há quem defenda, né, o direito penal do inimigo no Brasil. Há quem defenda. Há quem defenda, porque ainda existe aquela ideia do que nós chamamos de direito penal simbólico. E o nosso direito penal, desculpe, só lhe cortando para fazer um adendo, o nosso direito penal é garantista, sim. O nosso direito penal é garantista, e diga-se de passagem, ser garantista é ser bem conservador. Porque o que é ser garantista? As pessoas falam de garantismo como se fosse garantismo algo assim avançado. Verdade. O garantismo ele não é avançado. Avançado é o abolicionismo penal. O garantismo ele é bem conservador. O que é o garantismo? Respeito à Constituição Federal, respeito aos princípios constitucionais do direito penal, do processo penal. Verdade. Basicamente. Então, ser garantista é ser conservador. Diga-se, nós ainda vivemos no direito penal simbólico. Qual é o direito penal simbólico? É aquela ideia falsa, porque não é verdadeira, é uma ilusão, não passa de uma ilusão, de que o direito penal tem o poder de resolver problemas como violência e criminalidade. Problemas como violência e criminalidade no mundo inteiro, não é só aqui não. Eles são resolvidos de duas formas. Primeiro, investindo na prevenção, na prevenção de crimes. Com a investigação criminal, por exemplo, eficiente, que a pessoa piscou, cometeu o crime, ela já é identificada. Isso resolve, diminui violência e criminalidade, e não encarceramento, por si só. E também aumentando os índices de desenvolvimento humano. Claro. Num país como o nosso é quase impossível não ter a criminalidade que nós temos. Cada sociedade tem uns criminosos que merecem. É preciso investir em saúde, em educação, em assistência social. É muito baixo no Brasil o índice de desenvolvimento humano. Isso é o quê? Isso é um caldo para você ter criminalidade. Esse grande número de leis penais, inclusive leis que são criadas aí a toque de caixa, a exemplo da lei Carolina Dickmann, né, quando teve conteúdos, né, da internet invadidos, né, o senhor acredita que essas leis que são criadas a toque de caixa, elas são frutos do que o senhor chama de direito penal simbólico? São fruto do direito penal simbólico. Veja, as pessoas acreditam que tudo será resolvido com direito penal. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é muito importante, claro, eu sou um grande defensor da Lei Maria da Penha, 11.340. Agora, algumas pessoas achavam, e eu achei até, digamos assim, meu Deus, como é que a pessoa é tão ingênua, que depois da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher no Brasil iria reduzir drasticamente. E não reduziu. Foi aumentar. Verdade. Isso quer dizer que não é importante a Lei Maria da Penha? É importante. Claro que é muito importante. Eu sou defensor da Lei Maria da Penha. Mas você não pode acreditar que a Lei Maria da Penha vai resolver problema de violência contra a mulher, porque é muito complexo. Envolve muito mais questões fora do direito do que dentro do direito. Questões antropológicas, questões de educação, de conscientização, formação. Às vezes, resolve muito mais uma cultura, mudança de cultura, vai resolver muito mais o problema de violência contra a mulher do que a própria Lei Maria da Penha, sem tirar o mérito da Lei Maria da Penha. Doutor Hermes, nós ainda vivenciamos no Brasil uma cultura do encarceramento. E o senhor tocou num tema interessante, quando eu falei que o nosso direito penal é garantista, e o senhor fez a distinção aí com o direito penal abolicionista. O senhor é a favor desse direito penal? Tem dois tipos de abolicionismo, o abolicionismo radical e o abolicionismo moderado. Eu sou a favor do abolicionismo moderado. Os grandes autores, juristas, cientistas do mundo inteiro, eles são abolicionistas moderados. Para que as pessoas entendam, muitas vezes as pessoas pensam, estudante de direito, o que é o abolicionismo? É soltar todo mundo, é abrir as portas do presídio, saiam todos? Não, não é isso. O abolicionismo defende o seguinte, defende que o presídio, o encarceramento, as grades, elas se restringam a crimes cometidos com violência, grave ameaça,
de crimes de grande lesividade, delitos que envolvam grande dano ao patrimônio, ao erário público, como são esses crimes, às vezes, nos centros de poder de 500 milhões, tudo, etc., tal, de operações e outras. Veja, então, o cárcere seja restrito a crimes de grande gravidade. E se o crime não tiver grande gravidade, você utilize outras alternativas, mas não encarcere a pessoa. Eu tenho, por exemplo, a gente tem uma dificuldade, uma lacuna. Eu tenho uma mulher, uma moradora de rua, lá no presídio feminino, ela já cometeu 7 furtos. Você vai ver os furtos que ela cometeu, desodorante, sabonete, tudo em farmácia, em supermercado, comida, moradora de rua. Crime de bagatela. Crime de bagatela. Para não falar o nome dela, eu digo, fulano, pelo amor de Deus, tu não vai sair mais daqui não, porque todo o tempo tu fica sendo presa. Veja, eu tenho que ter uma alternativa para essa mulher. Essa mulher, em vez de deixá-la dentro de um presídio repleto, lotado, superlotado, vamos deixar essa mulher num centro. Vamos criar uma alternativa, um centro de tratamento. Vamos buscar alternativas para esses delitos que não têm grande lesividade. Mas essas infrações penais de menor potencial ofensivo não já são tratadas de forma abolicionista diante de institutos como transação penal, SUSIS processual? Algumas sim. Mas nesse caso, por exemplo, do furto, não cabe transação penal. Verdade. Por isso que nós temos que aperfeiçoar. O que é o que o abolicionismo moderado prega? Vamos deixar o encarceramento para crimes em que realmente se precisa desse controle social, porque a pessoa é muito perigosa, mas não vamos levar para o presídio pessoas que não são perigosas. Doutor Emerson, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou, precisamos agendar aqui uma nova entrevista para continuar esse papo. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que tenhamos um sistema de justiça mais justo, para que erros sejam evitados, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a imensa honra de participar do programa Mundo Jurídico e dizer que todos nós, mais uma vez, reiterar isso daí, somos o mesmo time. Eu incluo inclusive os estagiários, viu? Porque os estagiários muitas vezes são desprezados, né? Eu incluo no sistema de justiça, inclusive, os estagiários. Todos nós somos o mesmo time, então vamos dar as mãos, vamos nos unir, vamos cooperar mais uns com os outros. Advogados, defensores públicos, juízes, promotores, procuradores. Vamos dialogar, vamos debater, vamos ter humildade para reconhecer em que nós podemos melhorar. Às vezes eu sinto que a justiça ela tem ilhas e as pessoas ficam ilhadas. É verdade. Às vezes eu sinto que as pessoas querem levar isso como se fosse uma disputa, adversidades. Não existe isso. Não há times, é um time, porque é a vida das pessoas que está em jogo. Nós todos temos uma responsabilidade com a justiça. Não existe uma justiça para cada um. A justiça é uma só. E eu quero o que você quer. Eu quero o que todos querem. Obrigado. Muito obrigado. Ivelise Maia. O Tribunal de Justiça do Ceará implantou uma ferramenta que permite o protocolo eletrônico de petições intermediárias em processos que ainda não foram digitalizados, cuja tramitação se dá na forma física. Com a medida, será possível utilizar o serviço de automação da Justiça para encaminhar petições para comarcas do interior do estado em que o processo eletrônico ainda não foi integralmente implantado, sem a necessidade de se deslocar até o fórum para protocolar o pedido. Assim, facilita o acesso à justiça e contribui para agilizar a prestação jurisdicional, em especial em relação a partes que não residem na comarca. A unidade onde tramita o processo vai ficar responsável por receber a petição eletrônica, imprimir e anexar aos autos em meio físico. O Tribunal de Justiça do Ceará está expandindo o processo eletrônico para comarcas do interior do estado, garantindo mais celeridade, agilidade, economia, comodidade e também segurança. O objetivo é que até 2020 todas as 184 comarcas do estado utilizem a versão eletrônica do sistema. O cearense Hernando Shoa é um dos advogados que assina a petição do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que pede informações e faz questionamentos ao presidente Jair Bolsonaro. A ação no Supremo Tribunal Federal faz uma série de cobranças na Justiça ao chefe do Palácio do Planalto. Bolsonaro afirmou que poderia dizer como o pai do presidente da Ordem, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, desapareceu no regime militar.
O Shoa foi presidente da OAB Nacional em 1995. O advogado cearense afirmou que avalizou o documento após pedido por apoio de Felipe Santa Cruz a ex-presidentes da entidade. De acordo com Hernando Shoa, que assinou o documento como um dos advogados na ação particular, o apoio foi também um ato de solidariedade ao episódio dos últimos dias. O presidente chegou a criticar a atuação da ordem diante das investigações. Bolsonaro disse que a ordem teria impedido o acesso da Polícia Federal ao telefone de um dos advogados do autor da facada. No dia 1º de agosto, o ministro Luiz Roberto Barroso deu 15 dias para que o presidente da República responda aos questionamentos feitos no documento. O advogado criminal Francisco Hernando Shoa Lima é cearense de Fortaleza e, em 1995, foi presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Antes, presidiu por 2 vezes a seccional do Ceará, na mesma instituição. Chegou ainda a secretário de governo do estado por 5 vezes, sentando-se posteriormente na bancada do Senado Federal e tem lugar cativo na Academia Cearense de Letras e 25 anos de dedicação ao magistério. Está tramitando no Poder Legislativo Municipal um projeto de indicação de autoria do vereador Benigno Júnior, do PSD, que cria a chamada Zona Branca. Através deste projeto, serão concedidos 15 minutos, no mínimo, para paradas rápidas. E para falar sobre esse projeto, dentre outras iniciativas, nós recebemos agora em nosso estúdio o vereador Benigno Júnior. Benigno, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Velho, que agradeço aí o convite. Estamos aqui à disposição para atualizarmos aí aos apoiadores, a população de Fortaleza, pelas nossas proposições aqui na Câmara Municipal. Benigno, inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como é que vai funcionar essa chamada Zona Branca. Serão concedidos 15 minutos para paradas rápidas, é isso? É isso. A gente, primeiro dizer que somos a favor da ampliação das áreas de Zona Azul na cidade de Fortaleza, né? Ampliação, o sistema tinha em torno de 1.500 vagas, ampliou em torno de 5.000. Já acho interessante alguns locais que tenham essa rotatividade, né? Mas dentro dessas mudanças que a Prefeitura propôs, primeiro é a padronização da obrigatoriedade do aplicativo, né? Que seria o sistema de aplicativo, nós concordamos, mas desde que tenha facilidade para o acesso a todas as pessoas dentro daquele determinado quarteirões, independente se o usuário vai ter no seu smartphone ou não. Que ao parar naquele local, naquele quarteirão que ele vai parar, algum comércio, algum estabelecimento disponibilize ali a venda ali da vaga da Zona Azul daquele período que ele vai contratar, né? Então, não obrigatoriamente, porque tem vários condutores, você conhece bem, eu conheço várias pessoas que não usam o smartphone, né? Verdade. Que não usam. Aí a população às vezes está sem disponibilidade de internet. Então, que ele possa parar seu veículo lá. E ali naquele quarteirão, naquele corredor, tenha um local que ele possa adquirir a compra da sua permissão para estacionar por aquele determinado período, né? Até porque as pessoas mais antigas, em regras, elas não utilizam, né, as redes sociais, não utilizam um telefone para acesso à internet. Então elas realmente terão grande dificuldade de adquirir as zonas. Exatamente, ninguém pode vedar eles esse acesso aos locais, né? Isso, né? Então, a nossa solução em relação às zonas nesse sentido. Mas, vindo para o lado da Zona Branca, que é a proposta da Zona Branca. A proposta da Zona Branca é o seguinte: existe vários locais, foi até tema de discussões aí nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, né, que a prefeitura estava colocando vaga de Zona Azul em frente à farmácia, né, em frente às padarias, né? O que é que a gente propôs para ter uma solução dessas áreas? Fomos até a prefeitura e disse, olha, aquelas vagas realmente têm disponibilidade do município, porque não tem calçada ali, é usuário, a gente considera como vaga, espaço da prefeitura. Mas o que é que a gente solicitou? Diz, olha, você não demora na farmácia, você vai na farmácia um momento rápido para comprar um remédio, comprar um medicamento, 15 minutos, né? Massa. E a gente, olhando, até conhecendo lá, foi até a experiência que eu vim em Balneário de Camboriú, lá em Santa Catarina, existe um formato de Zona Branca. O que é a Zona Branca? Ela disponibiliza um tempo de 15 minutos, o veículo parado, com o pisca-alerta ligado, né? Então o condutor vai ali fazer uma compra rápida, vai comprar um medicamento, ou vai numa padaria, ou vai numa agência bancária fazer uma transferência, fazer uma parada simples. E você acionaria o pisca do alerta do seu carro, né? E você teria 15 minutos, né, de tolerância para usar esse determinado local sem a compra do talonário lá pelo aplicativo, né? Então, a proposta chegou até o executivo, eu já conversei com o prefeito Roberto Cláudio, a acessibilidade... Ele foi receptivo com relação o Arcelino lá da MC, que é o superintendente também, viu com muita
com boa vontade. muita simpatia, né, a proposta, né? Então a gente espera que colocar vagas nesses locais de Fortaleza. Lembrando, assim, que a Zona Azul em vários locais, comerciantes me pediram para colocar na sua loja. Por quê? Para alguns veículos que a pessoa não ia nem comprar naquela loja e tomava uma vaga de um cliente da loja dele, né? Tem vários exemplos aqui em Fortaleza que me pediram para colocar em determinados locais. Mas também estamos lutando, certo? Em algumas adequações em determinado local. Hoje, por exemplo, no corredor gastronômico da Vajota, tem até as 0 horas, né? A gente acha que não é viável isso, acho que o horário máximo que a gente está propondo, dialogando com o setor de bares, restaurantes, do Cine de Restaurante, é colocar para você acionar até às 20 horas, né? Porque você compraria por mais 2 ou 4 horas, seria até meia-noite, né? Não comprar meia-noite para... Né? Até porque tem menos carro na rua já transitando e a gente espera que deixar no horário máximo. A ideia nossa é que Fortaleza toda, o último horário para você comprar o talonário é até às 20 horas. A partir das 20 horas não poderia mais usar. E também ao iniciar, a gente hoje, em alguns locais, é 7 da manhã, nós queremos que inicie às 8, porque às 7 horas não tem comércio aberto, o pessoal ainda está se deslocando, está deixando seu filho na escola, em determinados locais, e a gente está solicitando que seja a partir das 8 horas, né? Excelente. E reduzir também à noite. Dialogamos, um acesso muito bom lá na MC, iam colocar na igreja de Fátima, a gente foi lá, e agora os locais te pedimos para tirar, porque é uma demanda da população. A gente acha que deve ter, sim, mas onde tem, não tem oferta, tem uma demanda muito grande e não tem oferta, mas no local que tem oferta de vaga não há necessidade de colocar, porque perde o sentido da Zona Azul. Benigno, um grande problema dos grandes centros urbanos, e em Fortaleza não é diferente, diz respeito ao fechamento de ruas por parte dos moradores. Muitas vezes, é óbvio, né, são ruas fechadas de forma irregular. O senhor apresentou um projeto que visa regulamentar essa problemática? Isso, em Fortaleza nós conhecemos vários locais, seja ela em determinada zona, área rica da cidade, como área pobre, né? Eu vejo mesmo na Aldeota, no Papicô, ali no Meirelles, várias ruas sem saída que os moradores fecham ali, botam uma grade de ferro, às vezes botam até uma guarita, né? Um local para segurança deles, saber quem tem acesso àquele determinado local. Só que isso não tem regulamentação. Não foi procurar aqui na legislação municipal, não tem regulamentação. E nós entramos até procurado pelo amigo que quis ter uma situação dessa, o amigo Hélio, que é até advogado, ali na Sapiranga, tem uma situação dessa e fui com ele até a regional. E ao conversar com a secretária, que também é advogada, a secretária Darlene, vi que não tinha regulamentação. Então nós fomos estudar, ver também essas propostas que existem em outras cidades já regulamentadas. Nós fizemos um projeto de lei ordinária, número 69/2019, está tramitando, espera ser aprovado, que regula a parte de fechamento de ruas sem saídas, né? Lembrando sempre, deixando um acesso livre do pedestre, né? Não há fechamento de sua forma total, o pedestre tem livre acesso, até porque é um direito constitucional, né? Direito de ir. Direito de ir e vir, então a gente não está assegurando o direito do pedestre, mas aquela área de local de veículo, a partir teria um horário determinado, 22 horas, 6 da manhã, por exemplo, no projeto está desse jeito. Fecharia total, até por segurança ali dos moradores e tal, mas sempre garantindo os serviços, ruas que tem que ter o tamanho mínimo dos serviços públicos, no caso, coleta de lixo, né? Esse serviço de entrega de eletricidade, que a concessionária vai prestar esse serviço de iluminação pública. Eu não posso fechar uma via que não tem esse acesso mínimo para o caminhão, né, para aquele da concessionária que vai prestar o serviço público ter acesso. Então, tem determinados critérios para poder ter esse fechamento. Então, eu acho que a matéria é tranquila, assim, eu acho que pode, alguns ajustes que podem ser feitos. Vamos até propor aí uma audiência pública para discutir o projeto de lei para regulamentar de uma vez por todas e ter, se aquela rua sem saída tem as dimensões corretas do serviço público, ali há serviço de coleta de lixo, de limpeza pública, né, de poda de água, de iluminação. Por que não fechar? Deu a mais fechar. Então a gente quer, através desse projeto de lei número 69/2019, que possa regulamentar definitivamente o fechamento de ruas sem saída na cidade de Fortaleza. Benigno, o senhor como vereador da base do prefeito, sempre pediu a revisão da lei que trata dos alvarás. O senhor poderia falar quais foram as principais alterações da lei dos alvarás e sobre essa luta? Primeiro, desejei a sensibilidade, né, do prefeito Roberto Cláudio, toda a sua equipe, aceitar, né, a revisão, né, a reflexão dos valores que estavam cobrados pela renovação dos alvarás e licenças sanitárias na cidade de Fortaleza, né.
É uma matéria muito técnica, quando foi feita essas alterações em 2017 para a prática em 2018, a gente viu que houve um descompasso, né? Foi descompasso, não estava bacana, a gente foi estudar com mais, aprofundar detalhadamente, conversando com o setor, conversando com o presidente de sindicato, de entidade, de associações, pegando exemplo de cidades tipo Fortaleza, com a população, no caso Recife, Belo Horizonte, Salvador, e levamos propostas, né? Nós levamos números indicativos para adequarmos a nossa legislação, né? E recentemente, agora no final do primeiro semestre legislativo aqui de 2019, em julho, né? Final de julho, nós fizemos essa revisão, conseguimos essa revisão, principalmente atendendo o pequeno e o médio, né? Que é a grande preocupação. Por quê? A própria legislação federal, existe o estatuto da pequena empresa, a empresa de pequeno porte e a microempresa, né? Que ela diz no seu artigo, se eu não me engano, é o artigo 18, artigo 17, que tem que ter um tratamento diferenciado para essas empresas, né? E por algum momento fomos mal compreendidos, fomos mal interpretados, mas provou, né, em junho do passado que nós tínhamos razão, né? Tanto é que o município mandou uma mensagem revisando a lei dos alvarás, né, dos alvarás da licença sanitária, até nos valores muito acessíveis, até melhor do que a gente pensou, sinceramente foi até bem melhor, está bem melhor do que Salvador, está bem melhor do que Recife, foi os comparativos que nós trouxemos, né, nos valores que ficando a R$50 o alvará anual, para ME e EPP, né, tanto ela como a licença sanitária, R$50, e essas empresas, a ME quem fatura em torno de 480 mil ano, né, dá uma média de 40 mil mês, e a empresa de pequeno porte, tanto faz ela escrita ou não no Simples Nacional, ela fatura até 4 milhões e 800 mil reais ano, né, em média de 400 mil mês. Então acho que isso aí a gente contempla boa parte, né, do setor produtivo, do setor de comércios e serviços na cidade de Fortaleza, dando uma condição melhor para o seu trabalho, né, reduzindo esses valores. Eu acho que nós temos que incrementar, incentivar. Nós sempre falamos que uma taxa de um valor alto que chegava até 5 mil reais, nós estávamos não incentivando, fechamento de empresa, informalidade. Isso aí não gera receita para o município e sempre fizemos essa pauta com muita tranquilidade, com muito respeito na discussão e mostrando alternativas e exemplos. Tanto é que no final de junho, agora de 2019, o prefeito Roberto Cláudio, a prefeitura de Fortaleza, né, mandou essa mensagem e votamos aqui, acho que foi até por unanimidade, até por proposição votando, né, pelos valores que foram aplicados, né, acho que bem na condição de cada um mesmo, assim, na condição que deu para atender mesmo os anseios de quem estava aqui lutando pelo esse direito, que os valores que estavam não estavam prejudicavam o dia a dia de empresa de comércio e serviço na cidade de Fortaleza. Benigno, você é um vereador que tem uma forte atuação em bairros como Montes e Vila União. Quais são os projetos, as obras que o senhor tem buscado, que o senhor tem captado para esses bairros? Gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria.
parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno-Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o vereador de Fortaleza, Benigno Júnior, do PSD. Benigno, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a sua atuação, especificamente em bairros como Vila União e Montese. Quais boas novas o senhor poderia anunciar para esses bairros? A gente tem uma atuação maior, como você bem falou, ali na rádio da Regional 4, né, especificamente do bairro do Vila União, que é o bairro que eu nasci, que cresci, que moro lá, né? E pega ali aquela área Montese, bairro de Fátima, né? Aquela área mais ali dentro ali da Regional 4, Bom Futuro, um pouquinho da Itaúca, Serrinha, enfim. Essas áreas ali da cidade, né? Tem atuação em toda a cidade, mas especificamente lá uma coisa mais intensa devido à nossa residência, ali onde a gente está ali no dia a dia, né? Nós conseguimos aí na primeira gestão ainda do prefeito Roberto Cláudio, né? O prefeito tomou como várias premissas, vários direcionamentos, também a reforma de equipamentos públicos, no caso de praças, né? Praças e alguns parques da cidade, né? Nós incluímos ainda no primeiro mandato o Parque Parrião 1, que é um parque ali de 4 hectares, ao lado da rodoviária de Fortaleza, né? Construído então ainda na época pelo prefeito Juraci, iniciou o Cambraia, concretizou, e estava muito tempo abandonado, né? Não tinha mais ponte, ali é um trânsito que vai quem se desloca do bairro de Fátima, ali para a rodoviária, ali para o Vila União, e essa luta grande nós conseguimos ainda no primeiro mandato, inauguramos em 2014, lá, né? Ela foi todo reformado, iluminação, piso, e foi toda retirada aquela pedra portuguesa, né? Que na época da gestão do Dr. Juraci era usado muito aquela pedra portuguesa, e hoje o prefeito Roberto, na gestão dele, está usando muito aquele bloquete, né? Que é aquele piso intertravado que chama. Então foi feita toda essa mudança. Para você ter ideia, uma área só de pista de caminhada, são 980 metros de pista de caminhada, 4 hectares, uma área belíssima da cidade, que você caminha lá meio dia e é toda sombreada essa área. Imagine a tranquilidade e o conforto, nós conseguimos ali atender uma demanda já reprimida da população. Nós também trabalhamos ali na Praça do Bairro de Fátima, na Praça Argentina Castelo Branco, que virou ali um polo de diversão, um polo até de negócios, de oportunidades para as pessoas ali na praça. É aquela em frente à igreja? Não, é mais na frente. A Praça Argentina Castelo Branco fica ali próximo ali, onde tem hoje a agência do Banco Brasil, do bairro de Fátima, ali fica entravada. Ela não tem acesso para a Avenida 3 de Maio. É um quarteirão para a avenida, mas que contempla muito aqueles moradores ali do bairro de Fátima. Porque ela é uma quadra, é uma praça que tem uma quadra, são um quarteirão mesmo quadrado, e muito habitado no entorno, e lá é a verdadeira festa. Todo dia tem movimento, de quarta para frente, até para você estacionar é difícil. E ao levar essa reforma para lá, nós estamos, além de dando lazer às pessoas, as crianças, uma oportunidade de estar ali com seus pais ali se divertindo, mas a opção também de negócio. Então, hoje tem as feirinhas de artesanato, tem muitos food truck, né, comida lá, a gente conseguiu dar esse incremento, né? Então, a luta maior, fizemos a areninha ali também da área do Vila União. Agora, uma luta grande do nosso mandato é a urbanização do Parque da Lagoa do Opaio, né? Uma área construída por então o prefeito Lúcio Alcântara, ainda nos inícios dos anos 80, né? Uma área belíssima, diga-se de área passagem. muito boa, bela, né? Foi ocupada de forma irregular, o prefeito Juraci fez a remoção das famílias, mas não teve ainda a conclusão da sua urbanização, né? Nesse pacote de investimento que o prefeito anunciou, o maior pacote de investimento na cidade de Fortaleza nesse período, em torno de R$1,5 bilhão de reais, né? Nós incluímos aí a Lagoa do Opaio, houve a confirmação. Em primeiro momento não estava, mas fui novamente até o prefeito. Prefeito, isso aqui é pauta 1 do meu mandato. É um compromisso lá que tenho lá com a comunidade. E nós conseguimos incluir lá, esperamos licitar o mais rápido para iniciarmos a parte de urbanização da Lagoa. Também uma luta que nós já estamos travando junto ao governo do estado, que é a parte de conclusão do saneamento, que é CAGES, é saneamento, não é governo, né? Fora isso, Mini de Areninha, campeão de futebol, que nós demos a dica, tchau, prefeito, o que está acontecendo hoje em Fortaleza, nós demos a dica ainda em 2014. Nós pegamos como exemplo a praça ali da Bandeira da Faculdade de Direito, que tem ali um campinho de futebol ali no centro da cidade. Porque a cidade de Fortaleza, ela foi crescendo.
crescendo, né? Para você ter uma ideia, de 20 anos, de 90 a... em 30 anos praticamente, ela quase dobra a sua população, né? Ela tinha em torno de 1.500.000 habitantes no início dos anos 90 e hoje tem mais de 2.600.000 habitantes. Então, imagine 1 milhão de pessoas vindo morar aqui na cidade de Fortaleza. E a cidade foi ampliando. Dentro da ampliação foi perdendo muitas áreas que se viu de campo, de futebol para as pessoas, né? O campinho às vezes era um terreno privado, que a pessoa ali não vou investir agora, não vou construir nada. E cedia para a comunidade jogava, né? Mas agora eu vou construir um prédio. Então... Esses espaços, diga-se de passagem, são de fundamental importância, porque eles são espaços de socialização e muitas vezes eles acabam tirando, né, a criança do crime, né? Exatamente, em parte de... Então, a ferramenta muito boa contra a violência e a oportunidade, né? Diz, olha, prefeito, se existe o campo grande de 11, mas existe o campinho pequeno que é o futebol society, que hoje é uma ferramenta muito grande. Vou dar como exemplo a Praça da Bandeira. Ele pegou o bote e disse, rapaz, você tem razão, olha, Praça da Bandeira, tem às vezes aqui campos que nas alças dos viadutos, aqueles menores campinhos, que hoje a população se diverte, né? Verdade. E por isso hoje na Prefeitura de Fortaleza está licitando vários campinhos, né, de grama sintética nessas áreas que não cabe o campo futebol de 11, que é o todo em média de 100 por 70 metros, às vezes são terrenos menores, está sendo implantado os campinhos society. Nós levamos também 2 ali, um para mais em toda a Lagoa do Pai e um para o conjunto Planalto Universo, o conjunto até construído pelo então prefeito Dr. Juraci Magalhães, que fica em frente à estação do VLT ali da Borda de Melo, onde foi construído um túnel, né? E assim vai, reforma de praça, pavimentação, asfalto, né? Então drenagem, né? Então a gente está tentando aí, até o final da gestão, levar para essas áreas da cidade de Fortaleza um mais benefício aí para que dê uma condição melhor de vida para a população. Muito bom. O senhor falou aí na Lagoa do Opaia. Na próxima sexta-feira, dia 9, será realizado o evento denominado Lanternas da Paz. Esse evento já faz parte do calendário oficial do município? Esse é um projeto de lei nosso, né? Primeiro eu queria destacar a Associação dos Moradores do Bairro do Vilinhão, através da dona Mazé, da presidente, né? Junto com vários amigos da comunidade, que idealizaram esse projeto, né? Esse projeto é a 13ª edição, né? Lanterna pela Paz, ele se realiza no mês de agosto, ou dia 6 ou dia 9. Por que dia 6 ou dia 9? Não, porque ela o projeto tem um objetivo de lançar uma cultura de paz no bairro, nas escolas, nas crianças, nos jovens, né? E o dia 6 e o dia 9 de agosto, ele marca quando as cidades do Japão, de Hiroshima e de Nagasaki, foram bombardeadas com a bomba atômica, né? No caso, dia 6 de Hiroshima, de agosto de 45, dia 9 de agosto de 1945, a cidade de Nagasaki, né? Então, vai ser no dia 9 de agosto, justamente para coincidir com essa data, né? É um evento que tem a participação da comunidade, da associação de moradores, das igrejas, né? Católica, evangélica, da parte cultural e a parte das crianças, né? Tem um momento de fala, um momento de mostrando o que é o objetivo desse projeto, né? E ao final do dia, ao entardecer, no pôr do sol, cada criança que está lá, cada jovem que está lá, ele leva a Lanterna pela Paz. É uma vela dentro de um bote que ele vai flutuar pela lagoa. Então, todos os que estão participando vão para uma margem da lagoa, soltam seus barquinhos, né? E ele vem no vento da lagoa, onde vem levando esses barquinhos, né? Atravessando de um lado para o outro. Então, assim, vem entardecendo, né? Escurecendo ali, o sol se pondo, e essas velas clareando todo o espelho d'água ali da Lagoa do Paz. São 13 anos, a gente aproveita aqui para convidar, né, a população de Fortaleza, não só os moradores lá do Vilinhão, mas quem conhece ali a área da Lagoa do Paz, que pode participar desse momento junto com as crianças, junto com os jovens, né, os adolescentes, para a gente tentar, né, cada vez mais levar essa cultura de paz para a nossa cidade, para todos os cantos da cidade. A gente vê que do jeito que está, a gente fazendo a violência continua, imagina se não tivesse, né? É verdade. Todo esse trabalho que é feito, né, pelos movimentos sociais, né, pelas entidades sem fins lucrativos, né, pelas associações, pelos grupos de orações, pelas igrejas, tanto católicas como evangélicas, enfim, por essas pessoas que fazem esse trabalho voluntário, né, para tentar na criança, no jovem, no adolescente, levar essa cultura de paz para que possamos viver numa cidade mais tranquila. Esse evento será no período da tarde, no final da tarde. À tarde, a partir das 16 horas, sexta-feira, dia 9 de agosto, né?
na margem da Lagoa do Opaia, fica ali próximo ao antigo aeroporto, próximo à estátua do Vaqueiro, você chegando ali no antigo aeroporto de Fortaleza, né? No final da Avenida Luciano Carneiro, só se deslocar até lá, vai estar um grande movimento na margem da lagoa e ao final da tarde, ao escurecer, é soltado todas essas lanternas lá, uma imagem muito bonita. Eu acho que até nós já solicitamos a TV Fortaleza para cobrir esse evento e vai ser divulgado aí nos programas de semanal da nossa TV da Câmara Municipal. Lembrando que já é um calendário oficial de Fortaleza, por projeto de lei de nossa autoria, o prefeito sancionou e já temos aí no calendário oficial da cidade. Benigno, como vereador, o senhor tem se destacado também como um grande incentivador do esporte. Existe inclusive um projeto de sua autoria que trata da criação de um fundo municipal de apoio ao esporte. O senhor poderia falar um pouco sobre essa iniciativa? A gente tem na cidade de Fortaleza essa luta, né, de travar o esporte como uma ferramenta de transformação. Então, o esporte vai tirar da violência? Não. O esporte é uma ferramenta que ajuda ao combate da violência, dá oportunidades, né? Isso tem que ter um tripé. A violência vai ter que trabalhar na sua casa, na residência dos seus pais, no dia a dia da sua família, na escola e no esporte. Isso é um conjunto de ações, né, que possa a gente ter a oportunidade a esses jovens, dar uma nova esperança na vida de cada um e, consequentemente, dar uma opção de lazer através do esporte e uma ferramenta de você educar, de você formar cidadão, né? Então, ali é uma ferramenta que você trabalha ali, desde que o instrutor seja uma pessoa responsável, correta, que tenha todo esse compromisso com a sociedade, né? Só que é muito difícil fazer esporte, porque, se você tem uma ideia, uma bola de futebol de campo custa R$80. Você comprar um par de chuteira para o seu filho também é nesse valor. É caro. Imagine, sem pensar em 40 crianças num campinho da periferia, você bota de um grito, 50 crianças. Se você for dar uma chuteira para cada 50 crianças, é em média de R$4.000 só a chuteira. Só a chuteira. Imagine meião, bola, imagine colete, que é o mínimo que você vai oferecer, né? Como é que eu vou fazer uma escola se eu não tenho uma bola? Então é o mínimo que você tem que oferecer, né? Então, por que o Fundo Municipal de Apoio ao Esporte? A Prefeitura tem vários equipamentos públicos, dentre eles ginásios de grande porte, no caso, ginásio Paulo Sarazate, ginásio S de Borba, ginásio da Parangaba, vários estádios, né? Estádios nos bairros, como o grande PV, que é o maior deles, né? Estádio Presidente, mas tem o estádio Murilão, tem o estádio de Antônio Bezerra, tem o estádio aqui na Lagoa Redonda, o Valdir Bezerra, tem outros equipamentos. Fora isso, agora as areninhas incrementando. O que é que acontece? Vários eventos é feito nesses equipamentos. Você vê aí, tem um evento de igreja, do ginásio Paulo Sarazate, eventos festivos, né? No ginásio Estibol, no ginásio da Parangaba. E para onde vai esse recurso? Quem recebe esse recurso? Vai para onde? Patrocínio no estádio Presidente Vargas. Se eu quero botar uma placa lá da minha empresa, esse dinheiro vai para onde? Quem é que eu procuro? Onde é que eu deposito essa conta? Então, por isso, nós estamos criando esse fundo justamente para incentivar toda essa merchandising que é colocada nos equipamentos públicos. Se eu quiser patrocinar, botar minha marca no ginásio, vai para esse fundo. E o secretário municipal de esporte administra esse recurso de uma forma mais desburocrática. Não é a forma de tanta burocracia. Não vai para a conta única da prefeitura. É aquele elemento, o time de futebol, o Flamengo quer fazer uma peneirada em Fortaleza, quer alugar o Presidente Vargas. Quanto é o aluguel lá? Tanto. Vai para a conta do fundo e dentro daquele determinado recurso vai servir para comprar material esportivo, comprar bola, a tinta para pintar o campo, né? A torneira que quebrou no estádio, o vaso que deu problema. Enfim, é uma forma de... a gente tem um controle maior do uso desses equipamentos, tem um controle maior do que é pago para usar esse imóvel da prefeitura, que tem custo de manutenção, tem custo de iluminação, tem custo de limpeza ali no dia a dia, tem custo de água. Então vai ter o custo. Então a prefeitura vai arrecadar e o secretário de esporte, de uma forma mais simples, vai ter mecanismos para atender. Um atleta que se destacou aqui a nível local, quer participar de uma competição a nível nacional, ele sequer tem o direito de uma passagem. Não é nem de avião não, bota no ônibus mesmo, né? Que a gente que jogou bola sabe que a gente tem, quando é jovem, quer participar, né? Para você ter...
Então você não tem, que o secretário não tem mecanismo para fazer. Então isso, o fundo justamente é para isso, é para atender essa demanda da população, para quando você chegar à Secretaria de Esporte, atender, olha, tem um projeto tal, leve seu projeto, e você lá faz a visita técnica lá no local, realmente o que está no papel é o que está acontecendo, pô, bacana, esse cara merece ajuda. Vai lá, justamente esse recurso do fundo é justamente para atender essas demandas aí, principalmente quem mais precisa, quem está na ponta aí fazendo esse trabalho, sem nenhum apoio por parte do poder público. Com certeza, além de desburocratizar, você dá mais agilidade no atendimento dessas demandas. Benigno, infelizmente o tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e, de antemão aqui, lhe parabeniza pelas iniciativas, né, que visam desenvolver socialmente a cidade, né, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Então, primeiro, prazer agradecer o convite, né, é muito bom a gente estar aqui atualizando a nossos apoiadores, as pessoas que acompanham, né, o dia a dia do Legislativo Municipal, né, saber o que é que o vereador está fazendo, o que é que ele está propondo, né. E nós fazemos aqui um bate-pronto aqui, tentando passar algumas coisas, né, do nosso mandato, da nossa área de atuação. Estamos aqui à disposição para comparecer mais vezes e atualizar mais a população. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Obrigado. Ivelise Maia. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários, caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, OAB-Prev Ceará. E o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará disponibilizou outros 2 locais de atendimento para o cadastro biométrico dos eleitores de Fortaleza. A unidade móvel no Fórum Clóvis Bevilacqua e o posto de atendimento na Universidade Estadual do Ceará, no Itaperi. O atendimento dos 2 locais é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, por ordem de chegada. O cadastramento biométrico em Fortaleza segue até o dia 29 de novembro deste ano. É necessário para que o eleitor consiga realizar algumas atividades da vida eleitoral e civil. O procedimento é obrigatório em Fortaleza e em mais 54 municípios. Caso o eleitor não compareça no prazo, o título será cancelado e o eleitor vai ficar impedido de votar, candidatar-se, inscrever-se ou receber o Bolsa Família, tomar posse em cargo público, emitir passaporte, fazer matrículas em instituições públicas de ensino, receber salários se for servidor público e contrair empréstimos em bancos oficiais. Os locais de cadastro biométrico em Fortaleza são posto do Via Sul Shopping, posto do Shopping Parangaba, posto do Shopping Benfica, posto do Norte Shopping Jockey, posto do Shopping Rio Mar Fortaleza, posto do Shopping Iguatemi e posto do Shopping Rio Mar Kennedy. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas e aos sábados, das 10 às 17 horas. A Prefeitura de Fortaleza oferta atendimento do PROCON na sede da Secretaria Regional 6, localizada no bairro Messejana. Esta é a segunda regional de Fortaleza que recebe os serviços do PROCON, que vão desde o atendimento à abertura e reclamação e também realização de audiências de conciliação. A Regional 5, no bairro Bom Sucesso, foi a primeira a receber e descentralizar os serviços do PROCON em março do ano passado. E chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, Goiás. Inscrições até 9 de setembro. Concurso da Prefeitura de Birigui, São Paulo. Inscrições até 5 de setembro. Tribunal de Justiça de Alagoas. Inscrições até 14 de agosto. Câmara Municipal de Fortaleza, inscrições até 30 de agosto. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras, às 7 da manhã, aos sábados, às 13 horas e às terças-feiras, às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e assista o nosso programa também no canal do YouTube do programa e da Câmara Municipal de Fortaleza. O programa Mundo Jurídico é exibido também aos sábados, às 10 da manhã, na TV Economic News Brasil, do sistema RP Brasil de Comunicação. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá!
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.